Ajuda-te hoje. Sim, nas leis da reencarnação, quase todos nós, os filhos da Terra, temos o passado a resgatar, o presente a viver e o futuro a construir. Lembremos-nos, assim, de que nas concessões da providência divina, o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui, e o nosso melhor tempo chama-se agora. Detenhamos-nos, por isso, na importância das horas de hoje. Ontem, perturbação. Hoje, reequilíbrio. Ontem, o poder transviado. Hoje, a subalternidade edificante. Ontem, a ostentação. Hoje, o anonimato. Ontem, a incompreensão. Hoje, o entendimento. Ontem, o desperdício. Hoje, a parcimônia. Ontem, a ociosidade. Hoje, a diligência. Ontem, a sombra. Hoje, a luz. Ontem, o arrependimento. Hoje, a reconstrução. Ontem, a violência. Hoje, a harmonia. Ontem, foi o ódio. Hoje, o amor. Diz-nos a sabedoria de todos os tempos. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Afirmativa sublime que nos permitimos parafrasear, acentuando. Ajuda-te hoje, que o céu te ajudará sempre. Então, graças a Deus, né? É o que a gente espera, né? Daqui mais uns dias, se Deus quiser. Toda essa lição aí vai estar sendo executada. Então, graças a Deus, meu Pai. Obrigada, Senhor, por mais esse encontro, Jesus. Nós te agradecemos, Pai querido, por tudo que nos tem dado, Senhor. Agradecemos os trabalhadores do Divino Espírito Santo, os trabalhadores da Seara do Pai, que estão sempre nos ajudando, nos amparando, nos incluindo. Que eles possam permanecer conosco, Jesus querido, pois precisamos muito ainda da sua ajuda, da sua proteção. Queremos te pedir, Pai, por esses irmãozinhos que estão aí nos leitos de dor, Senhor, pelos familiares que estão desolados, Jesus. Todos esses que estão sofrendo, Pai. Desça sobre nós, Jesus, as bênçãos nesses irmãozinhos e todos aqueles que estão desamparados, sem emprego, sem trabalho, as crianças abandonadas. Todos nós, Jesus, precisamos muito de Ti. Graças te damos por tudo, Pai. Vamos iniciar a reunião de hoje na Tua santa e bendita paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo aí, né? Na questão número 262 do Livro dos Médiuns, modo de se distinguirem os bons dos maus espíritos. Eu vou começar a ler aqui e aí depois a gente vai dividindo aí com vocês. Se a identidade absoluta dos espíritos é, em muitos casos, uma questão acessória e sem importância, o mesmo já não se dá com a distinção a ser feita entre bons e maus espíritos. Pode ser-nos indiferente a individualidade deles, suas qualidades nunca. Em todas as comunicações instrutivas, é sobre este ponto, conseguintemente, que se deve fixar a atenção, porque só ele nos pode dar a medida da confiança que devemos ter no espírito que se manifesta, seja qual for o nome sob que o faça. É bom ou mau o espírito que se comunica? Em que grau da escala espírita se encontra? Eis as questões capitais. E aqui Kardec faz a referência ao Livro dos Espíritos na questão número 100, né? Que vai falar lá sobre os espíritos de terceira ordem, né? De segunda ordem, de primeira ordem. E aí a gente já tinha visto anteriormente que pouco importa o nome, né, que se dá a esse espírito, né? A gente chegou a falar que, olha, se um espírito se manifesta dizendo que é Bezerra de Menezes, pode ser que ele seja da falange de Bezerra de Menezes, né? Isso para a gente o nome não vai importar, mas sim da questão moral desse espírito, né?
E eu penso também que isso esteja ligado à nossa quando fala do espírito, né, encarnado ou desencarnado, porque assim, enquanto eu também, dependendo do meu grau, né, da minha sintonia, a que espírito que eu vou estar chamando também, né, que eu vou estar me comunicando. Alguém tem alguma coisa a comentar? Quer colocar alguma coisa? Eu tenho sim, Alessandra. É engraçado que essa questão é uma coisa que a gente olha assim e fala, não, é difícil acontecer o problema, mas quando a gente olha a televisão, você vê que diariamente quantas milhares de pessoas que caem nesses pontos aí, né, envolvendo dinheiro, né? Você vê, é impressionante, todo dia tem uma pirâmide financeira, e a grande questão é essa, né? Como é que essas pessoas caem numa situação como essa e, poxa, e não analisam? Nós somos como é que explicar, tão ingênuos assim, né? Não é bem isso, a gente não é ingênuo. Na verdade, o que acontece é que a gente, o espírito, tanto encarnado quanto desencarnado, eles falam aquilo que a gente quer ouvir, né? Não é que é o mais certo ou o mais... Eles falam o que nós queremos ouvir. É feita uma análise psicológica de todos nós, né? De um grupo que se reúne, que tem um passado já junto e tudo mais. Aí é simples, ele joga aquilo que o grupo quer ouvir. Se o grupo quer ouvir que vai ser salvo na semana que vem, ele fala isso. Ele vai falar o que bem entender. É muito parecido com o que a gente ocorre na televisão, né? A gente acha que isso não acontece, mas você vê que milhares de pessoas caem nesses golpes diariamente, né? Dando fortunas, milhares de reais. Você imagine se você cai dando o seu próprio dinheiro, você imagine alguém que você não está vendo lá no mundo espiritual. Como é que é fácil você ser enganado com isso, né? Para evitar isso, você tem que estudar, tem que analisar, tem que perceber. Você não pode ser um simples participante, você tem que ser um estudioso da doutrina, da psicologia humana para evitar esses problemas. É isso aí. Alguém quer fazer mais algum comentário? Então vamos. Quem pode continuar na 263? Alguém se habilita? Eu posso aqui, Alessandra, eu leio essa. Eu estou sem livro, Alessandra. Tá bom, Aparecido. Eu leio aqui. Já dissemos que os espíritos devem ser julgados como os homens, pela linguagem de que usam. Suponhamos que o homem receba 20 cartas de pessoas que lhe são desconhecidas, pelo estilo, pelas ideias, por uma imensidade de indícios. Enfim, verificará se aquelas pessoas são instruídas ou ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais e etc. Assim também com os espíritos. Devemos considerá-los correspondentes que nunca vimos e procurar conhecer o que pensaríamos do saber e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse tais coisas. Pode estabelecer como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação que já tenham chegado. Os espíritos realmente superiores não só dizem unicamente coisas boas, como também se dizem, como as dizem em termos isentos, de modo absoluto de toda trivialidade. Por melhores que sejam essas. Internet tá ruim? Caiu aqui. Por melhor que sejam essas coisas, se uma única expressão denotando baixeza as macula, isto constitui um sinal indubitável de inferioridade. Com mais forte razão, se o conjunto do ditado fere as conveniências pela sua grosseria, a linguagem revela sempre a sua procedência.
quer pelos pensamentos que exprimem, quer pela forma, ainda mesmo que algum espírito queira iludir-nos sobre a sua pretensa superioridade. Bastará conversarmos algum tempo com ele para apreciarmos, né? É só tomar um cuidado, né? Porque às vezes a gente acha que uma linguagem culta, né, bem escrita, com palavras difíceis, significa um espírito que é inteligente, mas não significa que seja moralmente evoluído, né? Tem que tomar cuidado com isso. E Kardec ele fala bem claro que ele diz assim, os espíritos realmente superiores não só dizem coisas boas, mas de modo isento, né? Então, a gente observa que a linguagem, a gente precisa apreciar o sentido, né? Daquela linguagem, do conteúdo. Às vezes as palavras são escritas de uma forma não adequada, mas o sentido faz toda uma diferença. É isso aí. É a mensagem que ele passa para a gente, né? A questão moral da mensagem. Alguém tem mais alguma coisa a colocar? Não. Luiz, pode ler a 264 para a gente? – 264. A bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. Não tem ódio nem aos homens, nem aos outros espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem fel e sem animosidade. Admita-se que os espíritos verdadeiramente bons não podem querer senão o bem e dizer senão coisas boas, e se concluirá que tudo o que denote na linguagem dos espíritos falta de bondade e de benignidade não pode provir de um bom espírito. Lê mais um. Lê 265. O som está assim. Alessandra? Oi. Querida, eu já tirei. É porque o seu microfone ficando aberto, fica dando eco na fala do outro. Ah, desculpa. Tá? Por isso que eu botei você como muda, mas pode tirar, tá? Tá, pode continuar, Luiz. 265. A inteligência longe está de constituir um indício certo de superioridade, porquanto a inteligência e a moral nem sempre andam emparelhadas. Pode um espírito ser bom, afável e ter conhecimentos limitados, ao passo que outro inteligente e instruído pode ser muito inferior em moralidade. É crença bastante generalizada que, interrogando-se o espírito de um homem que na terra foi sábio em certa especialidade, com mais segurança se obterá a verdade. Isto é lógico, entretanto, nem sempre é o que se dá. A experiência demonstra que os sábios, tanto quanto os demais homens, sobretudo os desencarnados de pouco tempo, ainda se acham sob o império dos preconceitos da vida corpórea. Eles não se despojam imediatamente do espírito desse sistema. Pode, pois, acontecer que, sob a influência das ideias que esposaram em vida e das quais fizeram para si um título de glória, vejam com menos clareza do que supomos.
Não apresentamos este princípio como regra, longe disso. Dizemos apenas que o fato se dá e que, por conseguinte, a ciência humana que eles possuem não constitui sempre uma prova da sua infalibilidade como espíritos. Continua? Ativar. Ai, desculpa, eu esqueço de ligar. Então, a gente pode continuar? Ninguém tem nada a comentar, não? Quem pode continuar? Para descansar o Luiz. Quem está com o livro aí? Conceição? (266) Em se submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, em se lhes perscrutando e analisando o pensamento e as expressões, como é de uso fazer-se quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando-se sem hesitação tudo que peque contra a lógica e o bom senso, tudo que desminta o caráter do espírito que se supõe ser, o que se está manifestando, leva-se o desânimo aos espíritos mentirosos, que acabam por se retirar, uma vez fiquem bem convencidos de que não lograrão iludir. Repetimos, este meio é único, mas é infalível. Porque não há comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Os bons espíritos nunca se ofendem com esta, pois que eles próprios a aconselham e porque nada tem que temer do exame. Apenas os maus se formalizam e procuram evitá-lo, porque tudo tem a perder. Só com isso provam o que são. Eis aqui o conselho que a tal respeito nos deu São Luís. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, uma recomendação há que nunca será demais repetir e que deveríeis ter presente sempre na vossa lembrança quando vos entregais aos vossos estudos. É a de prezar e meditar, é a de submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que receberdes. É a de não deixardes de pedir as explicações necessárias a formardes opinião segura, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. Então, ele dá aqui um caminho, né, para a gente passar pelo crivo todas as comunicações que, por acaso, a gente venha a receber, né, sempre passar por esse crivo, né, da linguagem do espírito, né, perguntar. E com isso, esses espíritos que, porventura, participem dos trabalhos com o intuito de perturbar, de se fazer más comunicações, né, eles vão se cansando disso aí, né, vão vendo que ali é um trabalho sério que está sendo realizado e eles desistem, né, do intento deles. Foi isso que eu entendi aqui. Que os espíritos bons, eles não se aborrecem com essa medida, né? Com esse
esse tipo de trabalho que a gente faz. Eles jamais se aborrecem, ao contrário, eles até indicam, né, que seja feito para que tenha a veracidade da moral daquele espírito, né? A identidade, se é um espírito bom, é um espírito mau, um espírito brincalhão. Continua? É isso aí, Conceição. A 267, ela é... Mas eu acho que a gente consegue terminar ela. Ela é grande, mas ela vai dar... Aí são 26 princípios, né? Que ela apresenta para a gente para reconhecer aí a qualidade dos espíritos. Você pode ler, então, Conceição? A gente vai ler 4, depois eu... Tá. 267. Podem resumir-se nos princípios seguintes os meios de se reconhecer a qualidade dos espíritos. Primeiro, não há outro critério senão o bom senso para se aquilatar do valor dos espíritos. Absurda será qualquer forma que eles próprios deem para esse efeito e não poderá provir de espíritos superiores. Apreciam-se os espíritos pela linguagem de que usam e pelas suas ações. Estas se traduzem pelos sentimentos que eles inspiram e pelos conselhos que dão. Terceiro, admitido que os bons espíritos só podem dizer e fazer o bem, e um bom espírito não pode provir o que tenda para o mal. Quarto, os espíritos superiores usam sempre de uma linguagem digna, nobre, elevada, sem eiva de trivialidade. Tudo dizem com simplicidade e modéstia. Jamais se vangloriam, nem se jactam de seu saber, ou da posição que ocupam entre os outros. A dos espíritos inferiores ou vulgares, sempre algo refletem das paixões humanas. Toda expressão que denote baixeza, pretensão, arrogância, fanfarronice, acrimônia, é indício característico de inferioridade e de embuste, se o espírito se apresenta com um nome respeitável e venerado. Até aí, alguém quer colocar alguma coisa? Pode continuar. Não, acho que está bem tranquilo, né? Posso continuar, Conceição. Depois a gente lê. Vamos lá. Quinto. Não se deve julgar da qualidade do espírito pela forma material, nem pela correção do estilo. É preciso sondar-lhe o íntimo, analisar-lhe as palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Qualquer ofensa à lógica, à razão e à ponderação não pode deixar dúvida sobre a sua procedência, seja qual for o nome com que se ostente o espírito. Sexta, a linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Os pensamentos são os mesmos, em qualquer tempo e em todo lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidos, conforme as circunstâncias, as necessidades e as faculdades que encontrem para se comunicar. Porém, jamais serão contraditórios. Se duas comunicações firmadas pelo mesmo nome se mostram em contradição, uma das duas é evidentemente apócrifa, e a verdadeira será aquela em que nada desminta o conhecido caráter da personagem. Sobre duas comunicações assinadas, por exemplo, com o nome de São Vicente de Paula, uma das quais propendendo para a união e a caridade e a outra tendendo para a discórdia. E uma pessoa sensata poderá equivocar-se. Então, é o que a gente também já tinha dito, né? Pela mensagem, pela moral da mensagem, a gente vai entender qual das duas que é verdadeira. Sétimo, os bons espíritos só dizem o que pensam, calam-se ou confessam a sua ignorância sobre o que não sabem.
Os maus falam tudo com desassombro, sem se preocuparem com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso aponta a fraude, desde que o espírito se dê por ser um espírito esclarecido. Os espíritos bons, eles são humildes, né? Então, fica clara a diferença. Alguém pode continuar? Na oitava? Quem está continuando? Continua, Luiz. Oitava. Reconhece-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e precisam fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas. Quando esse pressentimento convenha, nunca, porém, determinam datas. A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. A gente vê isso toda hora, né? O nono princípio. Pode continuar. Os espíritos superiores se exprimem com simplicidade, sem prolixidade. Têm um estilo conciso, sem exclusão da poesia das ideias e das expressões, claro, inteligível a todos, sem demandar esforços para ser compreendido. Tem a arte de dizer muitas coisas em poucas palavras, porque cada palavra é empregada com exatidão. Os espíritos inferiores ou falsos sábios ocultam sobre o empolamento ou a ênfase o vazio de suas ideias. Usam de uma linguagem pretensiosa, ridícula ou obscura a força de quererem pareça profunda. O 10º princípio. Os bons espíritos nunca ordenam, não se impõem, aconselham e, se não são escutados, retiram-se. Os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam, haja o que houver. Todo espírito que impõe trai a sua inferioridade. São exclusivistas e absolutos em suas opiniões, pretendem ter o privilégio da verdade. Exigem crença cega e jamais apelam para a razão, por saberem que a razão os desmascararia. 11º. Os bons espíritos não lisonjeiam, aprovam o bem feito, mas sempre com reserva. Os maus prodigalizam exagerados elogios, estimulam o orgulho e a vaidade, embora pregando a humildade, e procuram exaltar a importância pessoal daqueles a quem desejam captar. 12º. Os espíritos superiores desprezam em tudo as puerilidades da forma. Só os espíritos vulgares ligam importância a particularidades mesquinhas, incompatíveis com ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa é sinal certo da inferioridade e de fraude, da parte de um espírito que tome um nome imponente. Continua? 13ª? Elcio, pode continuar para a gente? Ele descansa o... Posso sim. 13ª. Deve-se desconfiar dos nomes singulares e ridículos que alguns espíritos adotam quando querem pôr-se a credulidade. Fora soberanamente absurdo tomar a sério semelhantes nomes. Deve-se igualmente desconfiar dos espíritos que com muita facilidade se apresentam, dando nomes extremamente venerados e não lhes aceitar o que digam,
senão com muita reserva. Aí, sobretudo, é que uma verificação severa se faz indispensável. Porquanto isso não passa muitas vezes de uma máscara que eles tomam para dar a crer e se acham em relações íntimas com os espíritos excelsos. Por esse meio, lisonjeiam a vaidade do médium e dela se aproveitam frequentemente, para induzi-la a atitudes lamentáveis e ridículas. Os bons espíritos são muito escrupulosos no tocante às atitudes que hajam de aconselhar. Elas, qualquer que seja o caso, nunca deixam de objetivar um fim sério, eminentemente útil. Devem, pois, ter-se por suspeitas todas as que não apresentam esse caráter, ou sejam condenáveis perante a razão, e cumpre refletir maduramente antes de tomá-las a fim de evitar as mistificações desagradáveis. Também se reconhece os bons espíritos pela prudente reserva que guardam sobre todos Acho que a ligação do Elcio caiu. Vou continuar aqui, vou retomar então aqui, estava na 16ª. Também se reconhecem os bons espíritos pela prudente reserva que guardam sobre todos os assuntos que possam trazer comprometimento. Repugna-lhes desvendar o mal, enquanto que os espíritos levianos ou malfazejos apraz pô-lo em evidência. Ao passo que os bons procuram atenuar os erros e pregam a indulgência. Os maus os exageram e sopram a cisânia por meio de insinuações pérfidas. Os bons espíritos só prescrevem o bem, máxima nenhuma, nenhum conselho que se não conformem estritamente com a pura caridade evangélica. Podem ser obra de bons espíritos. Jamais os espíritos... Elcio, voltou? Voltei aqui, a internet caiu aqui. Tá. Vou A gente está no 18º. 18º. Jamais os bons espíritos aconselhem, senão o que seja perfeitamente racional. Qualquer recomendação que se afaste da linha reta do bom senso ou das leis imutáveis da natureza denuncia um espírito atrasado e, portanto, pouco merecedor de confiança. Os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos ainda se traem por indícios materiais, a cujo respeito ninguém se pode enganar. A ação deles sobre o médium, às vezes violenta, e provoca movimentos bruscos e intermitentes, uma agitação febril e convulsiva, que destoa da calma e da doçura dos bons espíritos. Muitas vezes, os espíritos imperfeitos que aproveitam dos meios que dispõem de comunicar-se para dar conselhos pérfidos, excitam a desconfiança e a animosidade contra os que lhes são antipáticos. Especialmente os que podem desmascarar as imposturas são objeto da maior animadversão da parte deles. Alvejam os homens fracos para os induzir ao mal, empregando alternativamente para melhor convencê-los os sofismas, os sarcasmos, as injúrias e até demonstrações materiais do poder oculto de que dispõem, sem empenho em desviá-los da senda da verdade. Você se para por aí, eu continuei. Posso continuar aqui. Só antes da gente continuar, na prática, assim, eu penso o seguinte: quando, dependendo da assistência que eu quero receber, aonde eu vou, o centro que eu procuro, né, o local que eu procuro, eu vou estar em uma sintonia com essa espiritualidade boa, né, ou ruim, um espírito bom ou mal. Agora, eu penso que na prática, assim, por exemplo, uma mesa mediúnica,
O médium, ele tem que estar moralmente, eu não sei se é a palavra certa, evoluído, né? Mas a sutileza de se identificar esse tipo de espírito. No meu entendimento, ainda pouco estudo que eu tenho, né? Eu acho que deve ser muito difícil, assim, né? Por conta da questão da vaidade, de orgulho, de ambos os lados, né? Do espírito que está, né, desencarnado e desse espírito que está aqui encarnado, né? Eu acredito que deva ser que é só a pessoa que está na mesa mediúnica lá, que está orientando, ali, coordenando, ela não tem que ser só moralmente avançar, não, pelo menos uma tentativa. Ela tem que ser também intelectualmente também, né? Porque às vezes tem pessoas que são moralmente boas, mas elas são facilmente enganadas, porque não detêm o conhecimento, né, de uma série de situações, de áreas, conhecimento do próprio mundo mesmo, né? Porque esses espíritos eles são tão ligados ao nosso plano material, que eles falam coisas que não faz sentido do próprio mundo físico. Então, quando você vai analisar, né, do que eles estão falando, você vê que com um critério científico, você não vê nenhum dado de comparação do que eles estão dizendo. Então, a gente precisa tomar cuidado, né? Tem um grande médico conhecido aqui do estado do Rio, que escreveu diversos livros, que o espírito fala de vida em outros planetas, uma monte de coisa. Só que você começa a ler os livros daquele espírito e percebe uma série de erros que a própria ciência já demonstrou que os mundos que ele fala são completamente diferentes da realidade, né? Ele fala uma coisa e a realidade dos mundos é outra. Então a gente precisa tomar cuidado. Com algumas coisas. Só um outro adendo, uma coisa que eu estava lendo aqui, aí me lembrei. Todos esses tipos de jeitos, de maneira de enganar, de lubridiar as pessoas de forma inteligente, basta a gente ver um show de humor, por exemplo, né? Eu me lembro daquela escolinha do professor Raimundo, que tinha dezenas de personagens e cada um deles tentava enganar o professor com uma forma, de um jeito. Um elogiava, outro se fingia de bobo. E todas essas análises psicológicas da tentativa do ser humano de lubridiar o outro, a gente já tem isso aqui no plano físico. O homem já estudou isso. E quem quiser se embrenhar mais sobre esse assunto, vá no humor, né? O humor, ele pega esses trejeitos para tentar demonstrar como que a pessoa é boba de cair nessa. Todo mundo ri, por quê? Porque a pessoa foi boba o suficiente de cair no conto do vigário daquele. Eu acho que a gente tem que analisar, porque a gente não precisa mais cair nesse tipo de situação. Basta você estudar o que o homem já sabe, porque o homem é enganado constantemente, por isso ele estudou, para a gente entender como funciona o mundo espiritual. E como Kardec mesmo falou, né? Os espíritos nada mais são do que as almas dos homens que já morreram. Então, a gente não precisa ir muito longe para entender isso. Vai falar, Conceição? Dentro do que você colocou aí, né, eu penso também, né, que essas coisas acontecem mesmo que a gente, né, o médium, o dirigente da reunião tenha todo um preparo, toda uma moralidade, todo um conhecimento, e essas coisas acontecem também para o próprio ensinamento, né, para o médium, para a gente, para o grupo, né? Porque se a gente não passar por essas experiências, como é que a gente vai aprender, né? Então, mesmo que a gente esteja numa casa séria, que a gente faça um trabalho sério, a gente está passivo dessas mistificações, dessas coisas, até como exercício de aprendizagem mesmo, para a gente conhecer e aprender a lidar com aquilo ali, né? Saber se os nossos estudos estão em dias, né? O nosso conhecimento e saber como lidar com aquilo ali, né? A gente vai estar sempre passivo disso, né? Porque o médium, ele, por mais
estudioso, por mais preparado que ele seja, mas ele é um medianeiro, então ele pode estar recebendo espíritos hiper elevados, mas também irmãos muito necessitados, porque a mediunidade com Jesus, ela diz que a gente tem que atender a todos, né? A gente não pode, né? Então ele vai estar sempre nesse trabalho. E no mundo que a gente vive, na situação que a gente está mais para atender os irmãos menos elevados do que propriamente os mais elevados, né? É isso aí, Conceição. Bom, vou continuar lendo então aqui. 21º. Os espíritos dos que na Terra tiveram uma única preocupação, material ou moral, se não desprenderam da influência da matéria, continuam sob o império das ideias terrenas e trazem consigo uma parte dos preconceitos, das predileções e mesmo das manias que tinham neste mundo. Fácil é isso de reconhecer-se pela linguagem que se servem. Os conhecimentos de que alguns espíritos se enfeitam, às vezes, como uma espécie de ostentação, não constituem sinal da superioridade deles. A inalterável pureza dos sentimentos morais é, a este respeito, a verdadeira pedra de toque. Não basta se interrogue um espírito para conhecer-se a verdade. Precisamos, antes de tudo, saber a quem nos dirigimos, porquanto os espíritos inferiores, ignorantes que são, tratam frivolamente das questões mais sérias. Também não basta que um espírito tenha sido na Terra um grande homem, para que, no mundo espírita, se ache de posse da soberana ciência. Só a virtude pode, purificando, aproximá-lo de Deus e dilatar-lhe os conhecimentos. Da parte dos espíritos superiores, o gracejo é muitas vezes fino e vivo, nunca, porém, trivial. Nos espíritos zombadores, quando não são grosseiros, a sátira mordaz é, não raro, muito apropositada. Estudando-se cuidadosamente o caráter dos espíritos que se apresentam, sobretudo do ponto de vista moral, reconhecem-se-lhes a natureza e o grau de confiança que devem merecer. O bom senso não poderia enganar. Para julgar os espíritos como para julgar os homens, é preciso primeiro que cada um saiba julgar-se a si mesmo. Minha gente há, infelizmente, que toma suas próprias opiniões pessoais como paradigma exclusivo do bom e do mal, do verdadeiro e do falso. Tudo que lhes contradiga a maneira de ver as suas ideias e ao sistema que conceberam ou adotaram, lhes parece mal. A semelhante gente, evidentemente, falta a qualidade primacial para uma apreciação sã, a retidão do juízo. Disso, porém, nem suspeitam. É o defeito sobre o que mais se iludem os homens. Todas essas instruções decorrem da experiência e dos ensinos dos espíritos. Vamos completá-las com as próprias respostas que eles deram sobre os pontos de vista mais importantes. Que horas são? Alguém quer comentar sobre esse trecho que a gente leu? A gente pode terminar aqui, né? Se não tem mais nenhum comentário, acho que a gente pode encerrar aí, que aí a gente continua o próximo tema na próxima sexta-feira. Se alguém quer colocar alguma coisa. Não? Calma aí. Lúcia, está conectada aí? Tá, né? Tá. Lúcia, você pode fazer a nossa prece de encerramento? Então,
Ela demora para chegar um pouquinho, que ela fica longe do computador. Cheguei. Chegou. Ô, gente, olha só, eu não sei se vocês receberam a mensagem, eu pertenço a 2 grupos. Como vocês falaram aí, tem que analisar a mensagem. Eu nem falei para as pessoas do grupo que elas pensaram como Paulo, ver se todos os espíritos são de Deus. Como a maioria é evangélica e católica, e eu não quis nem falar nada, porque quando alguém replica o que eles falam, eles fazem tanta confusão que eu deixei eles para lá. Que muitas pessoas estão recebendo mensagem aí que diz que é de espírito, que espíritos superiores, eles não dão data, não dão hora, eles não se preocupam com bobagem, não. Então, eu percebi que aquela mensagem que eles tiraram do Facebook, não sei de onde, é falsa. E eles não sabem nada, eu deixei. Não falei não, porque senão ia arranjar tanta confusão que eu deixei passar. Então, vamos agradecer a Deus por mais um estudo, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos aqui, estar conectada com o nosso querido Divino Espírito Santo, pelos Espíritos que estão lá, trabalhando, ajudando aqueles irmãos que estão lá, e todos nós. Agradecidos estamos, Jesus, pela oportunidade que nos concede de estar aqui estudando os vossos ensinamentos. Pedindo, Senhor, que principalmente podemos despertar para colocar em prática. Pedimos, Jesus, por todos os nossos irmãos que sofrem, por todas as mães que estão sofrendo, pelo desencarne de seus filhinhos queridos. Que Maria Santíssima, nossa Mãe querida, possa envolvê-la no seu manto de luz, fortalecendo a todos. Peço, Jesus, por todos aqueles irmãos que se encontram nos seus leitos de dor, onde quer que eles se encontrem. Peço pelo pessoal da saúde, da segurança, e peço especialmente, Jesus, por todos os políticos, que Deus tenha compaixão de todos eles, de todos nós, porque um dia todos nós teremos que prestar conta dos nossos atos. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Até segunda-feira. Até segunda. Bom final de semana. Para vocês também. Até segunda, se Deus quiser. João. Tchau. Tchau, Dona Maria. Conceição, Santinho, Valéria, todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom final de semana para todo mundo. Dona Maria. Boa noite, Lu. Ah, agora eu me vi. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Dona Santinho. Um beijo, senhora. Tchau. Não fica de molho, não. Fica ativa. Porque a vida é maravilhosa. E a senhora tem tudo de bom para ser feliz e estar bem. E não ficar de molho. Vou enxaguar ela. Boa noite, Lu. Boa noite, Lu. Ah, enxágua ela bem enxaguadinha. Com bastante beijo, ó. Aí, Santiago. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Até segunda, se Deus quiser. Até segunda. Boa noite, João.